Para de desenhar as dobras das roupas dos seus personagens de qualquer jeito, como se o tecido dessa roupa fosse feito de geleca. Presta atenção que agora eu vou te ensinar a fazer isso aqui do jeito certo. Para começar, antes de mais nada, eu sempre indico que você desenhe o corpo do personagem por baixo, antes de fazer os detalhes. Porque aí na hora de desenhar as roupas, por exemplo, você vai ter uma boa base para poder posicionar o tecido em cima do corpo do personagem. E aí, uma boa tática que você pode utilizar quando você não tiver com muita criatividade, quando não tiver com muito tempo, é utilizar a forma do XYZ. Basicamente, você vai alternar as formas de X, Y e Z para diferentes áreas do tecido, onde o Z é melhor para regiões de dobra do corpo, como é o caso do meio do braço, o X é melhor para regiões próximas do contorno do desenho e o Y para regiões onde você tem quedas do tecido. Aí você pode simplesmente fazer pequenas marcações em volta dessas formas e aí deixar o desenho ainda mais interessante sobrepondo outros tecidos por cima do primeiro, como é o caso aqui da ponta da manga que dobrada sobrepõe a manga na parte de cima do braço. Antes de mais nada, se esse vídeo tá te ajudando de alguma forma, já salva ele nos seus favoritos para você não perder ele e poder ver e rever quantas vezes você precisar na hora que você for praticar os seus desenhos. Agora, obviamente, o XYZ não é a melhor forma. O ideal para desenhar roupas é você entender como se comportam os tecidos. As dobras das roupas, por exemplo, podem aparecer de diferentes formas, variando conforme a leveza do tecido e a ação da gravidade sobre essa leveza, surgindo com a sobreposição de mais de um tipo de tecido ou ainda devido ao acúmulo de tecido. E esses acúmulos podem acontecer tanto por pontos de pressão, como costuras das roupas ou partes do corpo que você está dobrando e acumulando tecido naquela região, ou simplesmente variando conforme o tipo de tecido e o peso que ele vai ter. Com isso, para desenhar um tecido ainda mais interessante, faz muito mais sentido a gente analisar como o personagem está posicionado em cena, quais são os possíveis pontos de pressão que atuam nesse tecido, seja por movimento, por costura ou por acúmulo, e tentar entender como a gravidade e outras forças estão atuando em cima desse tecido, para onde elas estão puxando ele. E só então começar a traçar onde você vai ter as maiores dobras com maior acúmulo de pano. E nisso, duas formas geométricas chaves que você pode utilizar para te ajudar na hora de desenhar essas dobras das roupas, representando os espaços mais fundos dessas dobras, são o losango e o triângulo. Para além disso, basta praticar muito e utilizar bastante referência para te ajudar a entender como os diferentes tipos de tecido se comportam em situações distintas. E claro, para não perder outras dicas de desenhos valiosas como essa, já me segue aqui e como sempre, para me incentivar a fazer novos vídeos, curta, comenta e compartilha!